pensão alimentícia para 2 filhos em 2025. Você pode estar recebendo muito menos do que deveria. A pensão que seu filho recebe mal está cobrindo o básico? Você sente que precisa dar conta de tudo sozinha, enquanto o pai está na flauta, pagando o mínimo de pensão possível? Se essa situação te parece familiar, fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou te contar uma dica matadora que vai fazer com que o seu filho receba o maior valor de pensão o possível. O pai paga pouco e ele acha ainda que está ajudando, ou melhor, ele chama de ajuda o que é uma obrigação moral e legal que ele tem com o filho. Ele diz que não precisa pagar escola, plano de saúde ou outras despesas, que pensão alimentícia é só comida. E quando você fala em aumentar o valor da pensão, ele solta o famoso não tem condições, você vai receber menos se entrar com um processo, e vive aquela vida confortável, viajando, trocando de carro, saindo com a namorada, enquanto seu filho e você passam por dificuldades. Então esse vídeo é para você. Hoje você vai entender como calcular a pensão para 2 filhos em 2025, o que entra no cálculo da pensão e não é só comida, tá? O que fazer se a pensão estiver injusta e como entrar na justiça para garantir um valor melhor para os seus filhos. E no final eu vou te revelar uma estratégia que muitas mães desconhecem para aumentar a pensão de forma legal e justa. Então vamos lá. Como calcular a pensão em 2025? Primeiro de tudo, a gente precisa quebrar um mito. A lei não estabelece um valor ou percentual fixo. O que a gente vê normalmente a justiça fixando é entre 20% a 25% até 40% do salário líquido do pai para os 2 filhos, a depender dos rendimentos dele. Quanto maiores os rendimentos, pode ser que haja uma readequação nesse percentual. É claro que o valor pode ser maior que esse, e o desconto do salário líquido apenas são o imposto de renda de pessoa física e as contribuições previdenciárias. Então imagina a seguinte situação: um pai que ganha 50 mil reais por mês, ele vai pagar algo mais próximo dos 25% da sua renda, 30% da sua renda, e um pai que ganha 10 mil por mês vai pagar algo mais próximo dos 40%, porque criar um filho com 2 mil reais, então, ou seja, 4 para os 2 para cada, é muito mais difícil do que você criar os filhos com um valor de 12.500 reais, 15 mil reais. Isso vai depender de onde você vive, isso vai depender de todo o contexto familiar também, de qual é a realidade da região de vocês para que seja fixado um valor de pensão. Então isso vai variar muito conforme a necessidade comprovada, mas uma coisa eu posso te afirmar: pensão não é só para alimentação. Muita gente pensa que a pensão serve apenas para comprar comida e roupas, mas isso é um mito. A justiça considera que todas as despesas do filho, como alimentação, incluindo mercado, merenda escolar, alimentação especial, educação, a escola, o curso extra, o material escolar, todas as atividades de reforço que ele faz entram nesse cálculo. As questões de saúde, plano de saúde, consultas, remédios, procedimentos, tudo que engloba a saúde do seu filho, psicólogo, entra nesse cálculo. A moradia, o percentual correspondente à quantidade de pessoas que tem no imóvel, do aluguel, da luz, da água, das despesas de manutenção. Como que é esse percentual? São 3 pessoas, você e seus dois filhos morando no imóvel,
Então, 2/3 desse imóvel, da responsabilidade desse imóvel, são dos filhos e entram no cálculo da pensão. Temos também os vestuários, roupas, calçados, acessórios das filhas, o brinco, a tiara, tudo isso entra no cálculo. O lazer e as atividades extracurriculares, como esportes, passeios, algum curso que a escola dá, e o transporte também. Van da escola, gasolina para as atividades, tudo isso entra no cálculo da pensão. Então, se ele vier com um papinho que é só comida e roupa, ele está mentindo e você pode exigir tudo isso que eu falei. Agora, se a pensão que você está recebendo não for o suficiente para dar um padrão de vida para o seu filho, proporcional e condizente ao padrão de vida que ele teria se você e o genitor estivessem juntos, você pode pedir um aumento de pensão. Esse aumento de pensão pode ser pedido na justiça se você demonstrar que o custo de vida dos seus filhos, a necessidade deles aumentou, seja pela idade, seja por um fato novo. Você descobriu que o seu filho tem TEA, precisa tomar remédio para TDAH, houve ali uma situação de vocês terem de mudar de cidade, houve ali um incremento no custo de vida, porque eles entraram em uma nova fase. Tudo isso é motivo para você pedir um aumento de pensão. E também se o genitor teve uma melhoria na sua condição socioeconômica. Então ele está ganhando mais, ele foi promovido, ele abriu uma empresa e deu certo, ele teve uma qualificação, ou então ele mudou de país, o que gerou para ele um aumento de receita, um aumento na renda dele. Tudo isso deve se refletir no valor da pensão do seu filho. E se os dois acontecerem, aí você tem o cenário perfeito para o aumento do valor da pensão. Portanto, se você está passando por alguma dessas situações, o meu contato está na descrição. Saiba que é possível você pedir um aumento do valor da pensão do seu filho. Da mesma forma como se você não tiver feito o cálculo certo no momento da fixação, porque você não tinha alguma informação, porque ele omitiu, ele escondeu, porque o advogado que estava te acompanhando não fez um bom trabalho, saiba que é possível reverter essa situação e garantir um valor justo de pensão para os seus filhos. E para isso eu vou te dar algumas recomendações. Se você já tiver uma pensão fixada, primeiro, comece a pegar todas as despesas que o seu filho tem hoje, tudo que você gostaria, orçamentos do que você gostaria que fosse incluso na rotina dele. Além disso, eu vou disponibilizar para você no nosso site, que está aqui na descrição também, uma planilha completa que calcula para você uma média do valor de pensão que os seus filhos deveriam estar recebendo, conforme as necessidades, conforme as despesas dele. Você pode incluir também coisas que eles ainda não estão recebendo, porque o valor que o pai paga é insuficiente para cobrir com essas despesas, mas que são condizentes com a condição financeira do genitor. Se você fizer esse levantamento e uma boa investigação, como o método FBI que a gente faz na Marcondes Madureira, que descobre literalmente tudo sobre a vida do pai, você vai mostrar a necessidade dos seus filhos e vai mostrar também que o pai tem condição de arcar com aqueles valores. E eu vou te dar uma dica matadora para receber o maior valor de pensão possível do genitor. Você sabia que se o pai for ausente da vida dos filhos, é possível pedir um valor de pensão maior? Isso mesmo, se o genitor não participa ativamente da criação dos filhos, você pode argumentar na justiça que está sobrecarregada e precisa de mais recursos para contratar pessoas e atividades para suprir a ausência do genitor. E como você vai comprovar a ausência do genitor? Primeiro, você vai registrar todas as mensagens ou tentativas frustradas de contato nos dias que ele deveria visitar os filhos, quando ele ficar muito tempo sem falar com os filhos. Segundo, você vai comprovar que ele não busca o filho, não participa da rotina, não vai nas reuniões escolares. Você pode pegar um histórico dessas reuniões, você pode pegar a ata para confirmar as pessoas que estavam presentes nessas reuniões, você pode pegar histórico de marcação de consultas, mostrando que o genitor nunca aparece quando os filhos precisam, inclusive mandar mensagens para ele cobrando a presença dele. Isso vai mostrar que você arca com os custos de tempo e de recursos de
participar de todas essas atividades. É você que leva os seus filhos na casa do amigo, é você que leva os seus filhos na escola, é você que tem que se desdobrar em 3, 4 para dar conta da casa, dos filhos, do trabalho e da família. Se o pai não participa ativamente da vida do filho, você pode solicitar um valor de pensão maior para contratar uma babá ou um cuidador para ajudar com a criança, contratar pessoas para poderem te ajudar com as atividades domésticas, para poder aliviar essa carga de trabalho, aliviar essa sobrecarga que você está tendo. E além disso, você também pode contratar atividades extras, uma escola em tempo integral, pode contratar atividades recreativas para os seus filhos, para que você possa também ter um tempo para você. Como tudo isso custa dinheiro, se o pai não é participativo, você tem o direito de colocar isso na conta, justificando que se você não colocar, você vai ficar sobrecarregada pela ausência do genitor. A justiça entende que a criação dos filhos não se resume a dinheiro. Se o pai não contribui com tempo e cuidado, ele deve contribuir mais financeiramente para que você possa suprir essa ausência. A única forma de suprir acaba sendo o dinheiro para você conseguir contratar essas pessoas. Poucas mães sabem disso e você pode estar perdendo muito dinheiro por não exigir os seus direitos. O seu filho merece o melhor. A mãe não deve viver carregando tudo nas costas sozinha. A pensão é um direito dos seus filhos e você pode lutar por um valor justo e suficiente para que eles e você tenham uma boa qualidade de vida, para que você tenha tempo de viver, para que eles tenham oportunidades, para que tudo aconteça na vida de vocês com segurança financeira e da melhor forma. Você concorda que toda criança merece um valor de pensão digno e que o mínimo que o genitor pode fazer pelo filho é pagar o maior valor de pensão possível para ele? E saiba que esses percentuais que eu falei ainda podem ser maiores a depender da necessidade dos seus filhos. Se você precisa de ajuda para pedir um aumento da pensão, clica no link da descrição e fale agora com um dos nossos especialistas. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de lutar pelos seus direitos e pelos direitos dos seus filhos. O futuro deles depende de você. E eu vou deixar um vídeo aqui no final para que você possa se aprofundar no assunto e entender detalhadamente como é feito o cálculo da pensão alimentícia. Não esquece de pegar a nossa super planilha aqui na descrição.